Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 381º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Está tudo. Continua bom tempo, apesar que, pá, acho que já há previsões manhosas de que vai voltar a chuva. Exatamente, para a semana já vai voltar a chuva e é tipo, qual a necessidade? Mas ok, cá estamos nós para aceitar a primavera como ela está disposta a vir, ok? Porque consentimento é tudo. Isso foi um vídeo que eu vi, pá, incrível, de um velhote, que é tal cena, meu. Agora há este conceito de velhotes aprenderam que dá para comunicar através de vídeos, ok? Antes estavam só, tipo, à porta de casa a contar histórias. Agora perceberam que se filmarem e partilharem na internet, pá, dá para fazer a mesma cena. E então, pá, vi um vídeo que para mim encaixa perfeitamente no que é a nata do conteúdo, ok? Que é alguém super carismático a fazer uma cena básica, mas engraçada ao mesmo tempo. E então era um velhote que, basicamente, o conceito do vídeo era este. Ele chegava à casa e a mulher arranjava sempre alguma desculpa para não ocorrer o coito. Ok? Então era tipo, não fiz a depilação, ele, dentro. Estou menstruada, ele, dentro. Estou com dores de cabeça, ele, dentro. E então, até que ela diz, não, hoje não me apetece. E ele, alto, não é não, consentimento é tudo. E tipo, claro que tinha likes e partilhas como ao caralho. Mas pá, se até um velhote consegue perceber isso, o que é que está a faltar a muita gente para perceber. Mas pá, eu nem ia por aí, ok? Eu ia falar da Páscoa, ok? Páscoa não tinha assim lá muito a ver com coito. Mas vamos então falar da Páscoa, pá. Foi a primeira Páscoa aqui em casa e então, pá, eu perguntei a uma vizinha para ir na quinta ou na sexta-feira. Tal, a que horas é que passa aqui a cruz? E ela, passa entre as 10 e as 11. E nós fiz, boa hora, ok? Uma hora aceitável, estamos na boa. Qual é que é o problema, pá? Acabou a missa às 8h30, acho eu. Às 9 ou assim já ouvia uma campainha. E eu, pá, a vizinha fodeu-nos. A vizinha fodeu-nos, pá, eles vão vir mais cedo. A cruz vai ser tipo os meus pais, que um gajo combina uma hora e uma hora e antes, no mínimo, eles já estão no local, ok? Mas então, pá, o que é que se passou? Não. Aqui há um conceito estranho, de muitos dos conceitos que serão estranhos que eu irei apresentar, que é, há duas cruzes, pelo menos, uma faz só a rua principal, a estrada nacional, a outra vai pelas artérias adjacentes, o que é um pouco estranho, ok? Porque imaginem, uma vai só pela estrada principal, a outra vai andar sempre para a frente, para trás e não sei o quê, tipo, um pouco estranho, mas ok, pá, é o que é. É o que é, estás a ver? E então foi essa mais cedo era só a da estrada principal. O que é estranho porque imaginem, a residência que fica no andar de baixo, a porta de entrada é nessa estrada principal, eles abriram. O andar de cima, como é noutra estrada, só foi visitada pela outra cruz. Estás a perceber? E ainda bem. Ok, ainda bem, porquê? Porque a essas 8h30 eu andava de joelhos a pintar rodapé. Ok? Isto porquê? Porque houve aquela cena de retirar os rodapés para ajeitar o chão. E pá, eu procrastinador nato, só na semana passada é que colei o rodapé, só depois é que meti o silicone e só no dia de Páscoa é que pintei. Ok? E ainda falta dar outra de mão. Mas pá, estamos aí na luta. Ok? Estamos aí na luta. E então no dia de Páscoa é que pintei o buraco na parede que o Fausto tinha feito e é que pintei o rodapé. E a senhora engenheira estava a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para colocar na mesa e pá, foi aquela cena de, olha, pronto, vamos nós amassar o bolo e não vai haver Páscoa para ninguém cá em casa. Mas não, pá, depois ainda deu tempo para tudo, conseguimos arrumar minimamente a cena e eles então vêm e nós já começámos a ouvir a campainha ao longe, abrimos o portão. Passado 2 minutos o portão é fechado. Isto porquê? Pá, porque os nossos vizinhos fugiram da cruz. Por isso, pá, é provável que eles sejam vampiros, porque primeiro é raro vê-los cá fora durante o dia e pá, e fugiram de uma cruz. Por isso, não sei, mas provavelmente são vampiros. E então foi tipo, ok, vamos novamente abrir o portão depois deles passarem na estrada. Então eles saíram e eu voltei a abrir o portão, ou fui a senhora engenheira, já não me lembro, para então finalmente receber a cruz. E pá,
Foi um bocado estranho, ok? Porque primeiro só estávamos dois, porque os meus pais foram à casa da minha irmã, então só estávamos lá dois. O Fausto estava na varanda, ok? Porque senão podia ser interessante. E pá, nem beijámos a cruz, ok? Nem beijámos a cruz, rezámos um Pai Nosso, nós oferecemos o que tínhamos na mesa, ok? Ovos cozidos, que é tradição, que pá, houve pessoal no trabalho que não conhecia essa tradição. Então eu fiquei em choque. Eu passo os ovos cozidos, ok? Mas é uma tradição. Tínhamos ovos cozidos, tínhamos amêndoas, tínhamos uns ovinhos de chocolate, ok? E tínhamos limoncello em cima da mesa. Estou a brincar, pá, estou a brincar. Essa foi uma conversa que eu e a senhora engenheira tivemos no sábado, ok? Dia anterior da Páscoa, em que estávamos a fazer limpeza. E eu estava a dizer, pá, temos de comprar vinho do Porto. E ela, mas para quê? E eu, pá, porque é tradição. E ela, tá bem, mas nós temos aqui limoncello. E eu, olha, realmente, acho que efetivamente substitui na perfeição. Em vez de vinho do Porto, pá, metemos aqui um limoncello que toda a gente está habituada a tomar, olha, por que não? E pá, foi bem engraçado porque nós estávamos a lavar a varanda e o passeio. E então, pá, eu comecei a escalar e ela começou-se a rir e então eu ainda escalei mais e foi engraçado. Adoro esses momentos em que ela se escaixa a rir. Mas não, pá, abdicámos do limoncello e colocámos mesmo a garrafa de vinho do Porto, que pá, a partir de agora será a garrafa de vinho do Porto da Páscoa, ok? Porque não foi aberta, por isso foi guardada, ok? Tranquila. Para o ano volta a sair à mesa. Se tudo correr bem, não é aberta, volta a ser guardada, volta a sair e estamos neste esquema, ok? Estamos neste esquema. E pá, eles basicamente só beberam um copo d'água, ok? Basicamente foi isto. Depois, um senhor diz assim, posso? E nós, esteja à vontade, sirva-se, tira aquilo que você quiser. E pá, era o gajo da mala dos envelopes, ok? E ele só sacou do envelope e guardou. E então foi um bocado triste, foi tipo, não, nós do tipo, mas nós preparámos estas coisinhas para os senhores. E ele, sim, mas eu só quero dinheiro e zau. E pá, foi um bocado triste. Ok, foi um bocado triste. Depois, o dia de Páscoa acabou comigo e com a senhora engenheira no hospital. Ok? Porque a avó de senhora engenheira estava doente. E então fomos ao hospital. Pá, eu fiquei a ler um livro na sala de espera. A senhora engenheira ficou com a avó dela. E pá, o que é que aconteceu? Primeiro, o hospital bué tranquilo, ok? Nós fomos ao hospital de Penafiel e estava bué tranquilo naquele dia. E pá, entrou lá um gajo que era assim um bocado estranho porque queria falar muito, ok? Queria falar muito. Depois também foi engraçado que as funcionárias estavam todas super bem dispostas. Nem parecia que estavam a trabalhar num feriado. Imaginem, esse gajo chegou lá com a mãe, perguntaram pelo pai e a resposta da senhora que estava lá a dar as informações foi e esse senhor não saiu já com uma enfermeira? Não, tenho certeza que ele ainda está aqui internado. E a mulher logo, espero bem que sim. Do tipo, olha, filha da puta. Ela tipo, ficou logo, caralho, meu, não confio cegamente neste gajo. Mas então pronto, lá entrou a senhora, ok? Depois, esse tal gajo que queria comunicar muito, meu, foi à casa de banho. E saiu da casa de banho e disse assim, olha, eu não sei se é consigo que eu tenho de falar para a senhora que estava lá no balcão, mas alguém tem de ver aquela casa de banho, que ela está destruída. E pá, estamos aqui num dilema, ok? Porque o que é que o gajo deve fazer? Será que deve dizer aquilo? Será que não deve? Será que deve ignorar? Será que deve sair, sendo que a pessoa que vai a seguir, se o vir a sair, vai achar que foi ele que destruiu tudo? Tipo, há aquela mítica história que eu já contei aqui, que quando eu fui a Paris, pá, eu estava fodido, ok? Da situação intestinal, que tipo, para mim é quase uma terça-feira, ok? E pá, tive de ir à casa de banho do Starbucks da Ópera de Paris. Deixem cá ver. Exato, que é assim um Starbucks todo estiloso, ok? Com uns espelhos e o caralho, umas cenas douradas e não sei o quê. Pronto. Só que pá, qual é que é o problema? Eu estava à espera na fila da casa de banho, saiu de lá uma jovem e deixou lá um recém-nascido, ok? Aquilo era um recém-nascido. E eu fui tipo, eu estou fodido porque quando eu sair daqui as pessoas vão achar que este recém-nascido é meu, porque lá está.
quem é que ia fazer aquela destruição maciça? Um gajo de barba com um aspecto estranho ou uma jovem bem vestida e quase subnutrida? Estás a ver? Pois é, pá, pois é. E agora, será que foi ela que fez aquilo ou será que foi a pessoa antes? Não sei, pá. Mas, claro que quem vai ser o principal suspeito é a pessoa que acaba de sair da casa de banho, ok? Por isso, se calhar o gajo, se calhar até foi ele que destruiu a casa de banho, que ele disse, eu só fui fazer ali um xixizinho e vi aquilo. Duvidoso, duvidoso. Mas se calhar até foi o gajo que destruiu, mas pá, lançou a cartada de, pá, esta cena está destruída. E pá, eu pego nisto para falar de um tema que eu ia trazer aqui na semana passada, que é pá, destruição de WCs públicos. E meu, as pessoas têm de se acalmar para caralho, porque eu queria saber como é que estas pessoas defecam em casa, meu. Porque é impossível tu em casa fazeres o que fazes num WC público. E pá, não me fodam, mas é tal cena, meu. Tens autocolismo para descarregar. E tipo, bro, quem trabalha na minha empresa, quem ouve este podcast, trabalha na minha empresa, meu, há um truque quando o autocolismo não está a dar, que é pá, dás assim uma palmada no autocolismo, ok? Dás só isto, ok? Que aquela cena começa a funcionar, meu. Aprendam, caralho, não vão deixar lá restos, ok? Tipo, houve um dia que pá, ou a pessoa participa naqueles desafios de comer toneladas de comida, ou então foi mais que uma pessoa a fazer aquilo. Porque um ser humano médio não defeca aquela quantidade. Por isso, pá, vamos ter calma, ok? Vamos ter calma. Por falar em defecar, pá, fomos com um Fosto à praia. É verdade. Aproveitámos aquele fim de semana prolongado, que nós trabalhámos na sexta-feira, mas ficámos na segunda em casa. E pá, na segunda fomos com o Mr. Faustini à praia. E pá, foi bem engraçado porque foi a primeira experiência dele na praia. E então notava-se que ele não estava 100% à vontade, porque ele corria e tudo, mas tipo ficava... Notava-se que ele não assentava as patas com a mesma confiança que faz, por exemplo, no parque, estás a ver? Para ele aquilo ainda era meio estranho. Parecia quase aqueles cães a andar com sapatos. Era o que parecia. Mas então pá, ele mal sai do carro, zau, defeca logo no estacionamento ao lado. E nós, ok, vamos tratar aqui da situação. E depois, pá, nós soltámos-no, depois dele e eu nos molharmos um bocadinho, ok? Talvez eu não tenha avaliado bem o tamanho da onda, e então talvez me tenha molhado um pouco. Acho que há registros disso. Mas pá, soltámos-lo, e ele a primeira cena que faz é tipo, começa a correr e o caralho, e pá, vai cagar. E pá, é tal cena, será que se devia apanhar ou será que vamos só ignorar? Porque, pá, em nossa defesa, ok, ele cagou junto ao limite do areal, ok? Não foi ali mesmo no meio da praia, foi tipo encostado ao muro. Por isso, a menos que a praia esteja cheia, ninguém vai calcar aquelas fezes, ok? Mas pá, confesso que fiz de conta, ok? Fiz de conta que não conhecia aquele cão. Mas pá, foi interessante, acho que ele gostou. Depois também ainda fomos a uma esplanada e ele sentou-se sossegadinho. Por isso foi interessante, Último tema antes de ir para as recomendações culturais. Pá, eu hoje estava sossegadinho, ok? No trabalho. E pá, abri um Instagram de um gajo que eu sigo, que é o Maurício Fátio. E pá, descubro que o gajo estava a mandar indiretas ao Jovem Nerd. E é tipo, a sério? Fiquei um pouco na merda, porque é tal cena, meu. O gajo trabalhava no Jovem Nerd desde novembro de 2012. Ele passou 13 anos e 5 meses no Jovem Nerd. E tipo, eu depois fui procurar mais sobre isto. Pá, entrei no Reddit do Jovem Nerd e é que vi que, pá, então, era oficial que ele tinha saído. E pá, depois então fui ver as stories e pá, tem aqui algo. Eu vi aqui um gajo que guardou as stories. E então as stories eram isto. Primeira story: estranho seria se o roteiro fosse outro. Segunda: 14 anos igual a 20 segundos. Terceira: só digo uma coisa: eu não sei para cuidar do meu canal, se é que ficou essa impressão. Quarta: papelão TM. Quinta: uma pergunta: porque eu sairia para tocar o meu canal se o Mal Acompanhado já tinha data para voltar? Sexta: vem aí e é tipo
aquela famigerada foto do Stalin com o Trotsky, que depois o Trotsky foi apagado dessa foto. E pá, bué da estranho, ok? Bué da estranho. E então, pá, estava aqui a ver e a perder-me. E então, pá, é bué da estranho porque imaginem, o gajo pode-se dizer que foi, tipo, o número 2/número 3 do Jovem Nerd. Ele foi o primeiro funcionário, antes mesmo de ser funcionário, que tipo, o site começou com o Jovem Nerd e com o Azaghal, e ele, pá, foi a primeira pessoa a aparecer, que na altura ainda era um mau roboto. Faziam aquela piada de cá, ele é o nosso robô, o nosso escravo quase, porque ele ao início acho que nem era pago ou assim qualquer cena, mas pronto, ele foi crescendo à medida que o Jovem Nerd foi crescendo, e se formos ao LinkedIn dele, ele começou como redator de 2012 a 2015, depois foi para editor-chefe de 2015 a 2017, ok, gerente administrativo de 2017 a 2024. Em 2022 apresentou o Vai Te Catar, acho que era assim que se chamava. Exatamente, o podcast, que foi a apresentação dele no podcast, não, porque ele já tinha participado noutras cenas do Jovem Nerd, mas do Príncipe Vidane. Depois, de 2023 a 2026, teve o Mal Acompanhado, e de janeiro de 2024 até março de 2026, gerente sénior do Jovem Nerd. Ou seja, pá, houve aqui uma progressão na carreira e tipo... Pá, o que me deixa triste nisto tudo é a forma como as merdas acabam, ok? Parece que quando há estas saídas de pessoal que tu acompanhavas numa empresa, ou neste caso num canal ou caralho, nunca saem a bem. Outro exemplo que eu me lembro foi o fim do Não Houve, ok? Em que o Brian Rizzo também disse que foi maltratado pelo Cid e o caralho. E pá, é um bocado triste porque é tal cena. Ok, eu vi a cena que eles disseram no Nerdcast e basicamente foi um bocado feio tu resumires 14 anos em tipo 20 segundos, ok? Isso foi um bocado feio. Principalmente porque foram 20 segundos do Jovem Nerd a falar, o Azaghal nenhuma palavra, principalmente porque dava a impressão que eles eram amigos pessoais e não era só aquela relação de patrão-empregado. Por outro lado, pá, é sempre estranho para caralho quando o pessoal fala bué da bem do seu trabalho e tenta vender aquilo como se fosse um emprego de sonho. E depois, quando acaba, já é tipo, se vocês soubessem. E pá, é por isso que eu prefiro muito mais o método José Silva de viver o seu trabalho, ok? Que é tipo, criticar quando tens de criticar, meter o dedo na ferida quando tens de meter o dedo na ferida, do que estar a embelezar uma cena que depois, quando acaba, o pessoal fica, ui, como assim? Como é que isto foi acontecer? Tipo, eles não eram os melhores amigos de sempre. E a menos que lá está, a menos que um dos lados tenha mudado bruscamente. Mas pronto, é triste para caralho, mas lá está, acho que está na hora do pessoal entender o que na realidade é o trabalho, ok? Você fica com depressão porque você tem que trabalhar 12 horas por dia, enquanto o dono da empresa milionário está tentando te foder e pegando seu dinheiro, investindo em um monte de putas e carros caros, enquanto você trabalha e se fode para sobreviver em uma sociedade patriarcal e burguesa que te faz morrer todos... Tu, enquanto ser humano, és como aos outros animais, que é, tens um dia com 24 horas, ok? E criou-se na sociedade capitalista em que nós vivemos o conceito de que, tens de trabalhar pelo menos 8 horas por dia para depois poderes ganhar dinheiro que tens de gastar no restante do tempo que te sobra do teu dia. Mas dá uns anos para cá, criou-se aquela mentalidade de, não mas tu tens de amar o teu trabalho. Porque se tu amares o teu trabalho, deixa de ser um trabalho, ok? Passa a ser uma cena que tu fazes com gosto. Isso daqui é um conselho para vocês de vida, que eu entendi isso, ainda quando eu era CLT. Trabalho é só trabalho. Saiba disso. Vá lá, faça o teu e vaza.
Seja um bom funcionário, caso você tenha dentro dessa empresa um horizonte que você possa crescer, que você possa ganhar mais. Não tem esse horizonte, não há essa possibilidade, faça o que tem que fazer e procure outra coisa. Faça o que você tem que fazer e procure outra coisa. É isso. Trabalho é para ganhar dinheiro. Trabalho não é para procurar propósito de vida, trabalho não é para se engrandecer, trabalho não é para ser feliz, trabalho não é para te amadurecer, trabalho não é para você ser uma pessoa melhor, para isso tem a igreja, para isso tem a tua família. Meu sonho é... Não, você tem que ter... Vai sonhar outra coisa. Trabalho é para você ganhar dinheiro. Ponto. Sabe? Trabalho é para ganhar dinheiro. Ponto. Nem mais, nem menos. Sabe? Porque o projeto da empresa é um projeto muito lindo. O projeto lindo é o... Sabe? O projeto lindo é ter uma família, é ter filho, é pagar as contas, sabe? É ir pro céu. Tu não precisas de odiar o teu trabalho. Não. Mas pá, tu tens de curtir muito mais as cenas que tens fora do trabalho. Porque senão, pá, começa a haver ali quase uma simbiose do trabalho e da tua vida pessoal e tu quase que deixas de existir para além do trabalho. E isso é estranho para caralho. Se isso aconteceu com o Malfátio, pá, provavelmente. Porque pá, o gajo, nestes 14 anos quase, houve muitos anos em que provavelmente ele não tirou férias. Ele ultimamente estava a passar por cenas psicológicas, ok? Tipo burnout e essas cenas. Aqui tenho um post no Reddit do Jovem Nerd há um ano. Por isso, pá, é uma situação fodida. E aí eu estou a adorar que agora tenho aqui bué teorias no Reddit. Eu confesso que lá no fundo ainda continuo a acreditar que é tudo bait para alguma cena que eles vão fazer. Porque é estranho para caralho. É estranho para caralho. Eu na realidade não quero... Pá, esperemos que seja tudo fake. Porque pá, quero acreditar que era tudo real e que não era tudo performático, apesar de... Mas se for real vai ser bué da triste. Mas já. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, pá, nas recomendações culturais começamos com os podcasts. E pá, começo aqui com mais um episódio do Rádio Novela Apresenta, em que pá, eu fiquei chocado, que o episódio chama-se Em Águas Profundas. E pá, eu fiquei chocado porque eu descobri uma cena que é, imaginem, toda a gente sabe o que é o cação, não é? Toda a gente sabe que cação que é um peixinho e tal. Pá, eu fiquei a descobrir que cação é um tubarão. E tipo, como assim, caralho? Como assim? Eu só descobri isso agora. Tipo, cação é sei lá, picanha, estás a ver? Cação é quase como se fosse picanha, que é um corte de vaca. Mas pá, eu pensei que com o peixe não acontecia isso. Tipo, salmão. Salmão é salmão. Atum é atum. Não é tipo, atum é, sei lá, um peixe banana, estás a ver? Não, é atum. Pá, o cação é tubarão. E tipo, como assim? Como assim? E tipo, porquê é que eu fiquei a descobrir isto? Pá, porque eles no episódio falam então do cação que é servido nas escolas e que assusta as crianças, porque as crianças sempre no dia de peixe que tem de ser cação, porque acho que é um peixe que não tem espinhas e o caralho, elas ficam assustadas. E pá, e então o podcast mergulha nessa cena e pergunta porque é que o cação é um peixe tão barato, pelo menos no Brasil. Aqui em Portugal acho que não é assim tão barato. Ok, aqui no continente a posta de cação está a 13,74 o quilo. Ou seja, não é assim tão barato. Por isso não é um peixe barato. Mas pá, pelos vistos no Brasil é mais barato. E então, no podcast eles explicam o porquê. Então, basicamente, como se pesca muito tubarão para retirar a barbatana, que antes era uma cena que se fazia, que era o tubarão era quase a barbatana do tubarão era quase o foie gras, exatamente. Que basicamente o foie gras nada mais é do que o fígado de pato, ou assim qualquer cena. Não é, acho que não é só de pato, mas principalmente de pato, em que se alimenta o pato de uma forma louca para que o fígado dele cresça enormemente para depois dele ser morto se aproveitar então o fígado para fazer essa iguaria que
que muita gente não, que só pessoal com pastel come. E então é tipo, matar o pato é só um efeito colateral. Com os tubarões acontece a mesma cena, que é a barbatana do tubarão é que é a cena incrível, porque ou dá para fazer sopa de barbatana, ou dá para fazer cenas medicinais ou o caralho. O resto do tubarão, pá, é um bocado efeito colateral. E então antes era possível tu arrancar só a barbatana ao tubarão e lançá-lo ao mar e tipo, olha, aconteceu. Depois, através de campanhas de sensibilização da Greenpeace e essas cenas, passou a ser proibido. E então, tu, por exemplo, pelo menos no Brasil, que era o caso que estava a ser abordado, tu não podes chegar à lota só com uma barbatana de tubarão. Tens de trazer o tubarão inteiro. E então o que é que se começou a fazer? Pá, já que a barbatana é que tem o valor comercial, o resto do tubarão tem de ser trazido, por isso, pá, vamos começar a comercializá-lo. E então, aí está. Daí que vem o cação. E depois eles falaram que tanto pode ser tubarão como pode ser raia. E eu fiquei em choque. Que é tipo, como assim nós andamos a ser enganados? E tipo, agora não me digam que sou só eu que não sabia disto. Eu partilhei com a senhora engenheira, ela também não sabia, por isso vamos acreditar que não somos só nós. Por isso curti muito desse episódio. E é esta a beleza do Rádio Novelo, é levar-te quase pela mão, perto do abismo, e quando tu descobres o abismo, eles empurram-te e tu ficas ali sem saber bem por onde sair. E então adorei. Depois, pá, li mais um livro. O 8º livro que li este ano. E o maior de todos. Li o volume 1 da biografia do Lula, escrito por Fernando Moraes. Este livro é de 2022, ok? O volume 2 foi lançado agora, acho que foi em março de 2026 no Brasil. Por isso, é capaz de estar a chegar a Portugal. Vamos esperar que sim. E pá, este aqui passa-se desde o nascimento do Lula até 1982, acho eu, que é quando ele concorre à primeira eleição para prefeito de São Paulo. Acho que é isso. E pá, é muito interessante. Lá está. Ele é um fenómeno e tu neste livro tu percebes o porquê. Percebes o como ele é bom a captar massas, ok? E a incentivar as pessoas a ir para o lado dele. E lá está, há poucas pessoas que nascem com isso. Por exemplo, para terem noção, ele durante muito tempo da sua vida, durante muito tempo não, mas nos primeiros anos em que ele começou a aparecer na sua vida adulta, ele era zero politizado, ok? Ele tem um irmão que era comunista, que sempre o tentou levar para o Partido Comunista Brasileiro, que estava ilegalizado na ditadura militar, mas pá, ele nessa altura até era a favor da ditadura porque via na televisão que eles estavam a salvar o país e como ele não era politizado, achava que aquele era o caminho certo. E pá, ver como alguém com esse pensamento se torna presidente do Brasil e consegue fazer tantas melhorias para aquele país é uma cena incrível. É uma cena incrível. E mais uma vez, pá, leio uma biografia de alguém da América do Sul e lá está, pá. Eu acho que as pessoas que podem mudar o mundo estão sempre naqueles países que se diziam subdesenvolvidos, ok? Ou países de terceiro mundo. Temos o caso do Lula, temos o caso do Pepe Mujica, temos o próprio caso do Fidel Castro, que eu também li. Aquilo não era bem uma biografia, era um livro sobre ele. Ou o caso do Nelson Mandela, que também li um livro sobre ele. E pá, são sempre figuras que lá está, estavam a ir contra a maré, ok? Se é que assim se pode dizer. No caso do Lula, pá, há uma cena incrível que é, ele mobilizou 100 e tal mil trabalhadores, acho que eram 100 e tal mil trabalhadores, a fazer greve. E ele foi preso por causa disso, durante a ditadura militar. E pá, alguém que consegue mobilizar tanta gente tem de ser alguém incrível. E tipo, é uma cena incrível, principalmente porque estavas numa ditadura militar. E lá está, ele era presidente do sindicato nessa altura, e essa cena e esses movimentos começaram a alçá-lo para outros voos. E então tenho aqui uma cena, pode-se dizer que... vou ler tipo a última página do livro, em que pá, o Lula então... isto não é spoiler, porque basicamente é a história. O Lula então candidatou-se a... acho que foi a prefeito de São Paulo, e ele achava que ia vencer. A última sondagem metia-o em terceiro lugar. A mulher apresentou-lhe esse jornal, ele disse, isso está errado.
E então o escritor confirma que o resultado estava errado. Quando as urnas foram abertas, os resultados comprovavam que os números apurados à boca de urnas publicadas pela Folha de facto estavam errados. Lula não ficara em terceiro lugar, mas em quarto, atrás de Montoro, Reinaldo e Jânio, ficando à frente apenas do último, Roger Ferreira, que tivera menos de 1% dos votos. Lula recebera 1.144.648 votos, o equivalente a 10,77% do total de eleitores do Estado. O mundo parecia ter desabado sob a sua cabeça. 4 décadas depois, Lula ainda se recordaria com detalhes da profunda depressão em que a derrota o atirou. Doeu muito. E entrei em desespero. Perdi o rumo. Tinha uma única certeza. Eu tinha acabado para a política. Foi um longo tempo em que vivi num vazio muito grande. Além da derrota acachapante, o sindicato já tinha uma outra diretoria. Eu levantava de manhã e não tinha o que fazer. Ficava desesperado. A ressaca que parecia não ter fim durou mais de 2 anos. No início de 1985, Lula viajou para Cuba, onde haveria um seminário convocado pelo presidente Fidel Castro sobre a dívida externa dos países pobres com os organismos financeiros internacionais. Dias antes, El Comandante tinha estado com o médico Jamil Haddad, suplente a senador pelo PSB do Rio de Janeiro. Ao pedir a Haddad notícias de Lula, ouviu um prognóstico fúnebre. Politicamente, o Lula acabou. É carta fora do baralho. Ao saber que o ex-sindicalista estava em Havana, Fidel chamou-o para uma conversa e contou o que Haddad dissera. O presidente cubano ouviu pacientemente as queixas de Lula, a frustração da derrota humilhante e, no fim, pediu-lhe que falassem a sós. Fidel foi curto e convincente. Escuta, Lula. Desde que a humanidade inventou o voto, inventou as eleições, nenhum trabalhador, repito, nenhum trabalhador, nenhum operário, em nenhum lugar do mundo, recebeu 1 milhão de votos como aconteceu com você. Se permite a opinião de alguém mais velho e mais experiente, ouça o que estou a dizer. Você não tem o direito de abandonar a política. Você não tem o direito de fazer isso à classe trabalhadora. As palavras de Fidel Castro ficaram meses a martelar na cabeça de Lula. 1 ano depois, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, Lula decidiu seguir o conselho de El Comandante e fez-se candidato. Recebeu 651.763 votos, a maior votação já concedida a um parlamentar na história do Brasil até então. E tem muitas cenas que tu podes dizer, caralho, isto é história a acontecer, ok? Por outro lado, não tem assim muita crítica. A maior crítica que se pode fazer ao Lula ao ler este livro é que, ele andou com 2 mulheres em simultâneo e engravidou uma, e antes de descobrir que ela estava grávida, ia-se casar com a segunda. E supostamente pediu para que a primeira abortasse, apesar dela afirmar isso e ele sempre ter negado. Pronto, esse é se calhar o ponto mais baixo dele. Depois conta a história de quando ele esteve preso por causa da ditadura. O livro começa com a prisão dele, os 581 dias que ele esteve preso por causa da Operação Lava Jato. Fala então do primeiro casamento dele, fala depois da morte da esposa, da morte da mãe, fala de como ele perdeu o dedo. Ou seja, tem ali, fala da vida dele até 1982. Por isso, eu recomendo muito, eu gostei muito. Lá está, o Lula é um gajo que eu gosto. Apesar que este terceiro mandato tem sido um pouco pouco, ok? Comparado com os 2 mandatos anteriores. Mas lá está. E uma cena, de onde é que vem o nome Lula? A origem do nome não sei, mas o nome não fazia parte do nome verdadeiro dele, ok? O nome dele era Luiz Inácio da Silva. Mas, ao candidatar-se a esta eleição, que ele ficou em 4º lugar, e como ele era conhecido por Lula, ele trouxe o nome para o seu nome próprio, ok? E então ficou Luiz Inácio Lula da Silva. Isto porquê? Porque como os votos não eram eletrónicos e eram por escrito, se as pessoas escrevessem só Lula, ele tinha medo que o voto fosse anulado, ok? Porque não era apelido dele. E então, à conta disso, teve de mudar o nome dele, o nome da mulher, o nome dos filhos, para todos Lula da Silva, ok? Passou a ser o apelido oficial. Mas uma coisa ele sempre teve, ok? Apesar dele não ser politizado no início da sua carreira, uma coisa ele sempre teve, que foi a luta pelos seus direitos. E imaginem, ele era aquele gajo que, se no trabalho ele achava que merecia ganhar mais, ele pedia aumentos ao patrão, ok? Não se contentava só com o que tinha. O patrão uma vez disse-lhe que não, e ele, então pronto,
faço as contas e passo-me ao caralho e vou trabalhar noutro sítio. E pá, pode parecer uma cena pequena tu fazeres isso, mas é tal cena, pá. Se tu não reivindicares os teus direitos, vais continuar na mesma. E ele começou só por isso, depois disso foi para o sindicato, apesar de a primeira namorada que se tornou a primeira esposa dele lhe disse, pá, ou o sindicato ou eu, senão as duas coisas não pode ser, ok? Porque naquela altura o sindicato era uma cena meia clandestina, ok? E então quem fosse para o sindicato era comunista. E pá, tem muita história, ok? O livro tem 390 páginas, 392 páginas. E aqui tem uma frase que tipo, na orelha, que me conquistou logo, que foi, quando ele foi preso em 2017, 2018, até sair para concorrer às eleições, ele fez aquele procedimento normal, que é ser revistado e o caralho, para entrar na prisão. E então, isto é um trecho do livro. Quando os agentes da polícia pediram a Lula que tirasse o cinto, os atacadores dos ténis e os cordões dos calções, ele sorriu e disse, fiquem tranquilos, eu não vou suicidar-me, ainda tenho muita coisa a fazer pelo Brasil. E pá, se isto não é uma frase de quem tem o pau em cima da mesa, não sei o que é. Mas vou agora só ler a contracapa para depois ir para a música. A primeira biografia de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos mais importantes vultos políticos da atualidade. Além de juízos ou paixões, Lula da Silva está entre as maiores figuras políticas da história do Brasil. Oriundo da classe operária, opositor ativo e convicto de uma ditadura militar que sufocou a sociedade e a economia brasileiras entre 1964 e 1985, a sua história e as suas lutas confundem-se com as do povo que por 2 vezes o elegeu presidente da nação. Aqui, lá está, quando o livro foi publicado ele ainda não tinha sido eleito presidente. A partir de dezenas de horas de depoimentos e com acesso inédito a Lula, o biógrafo Fernando Moraes conduz o leitor de forma hábil pela história magnética de um homem complexo e carismático que transformou a forma de fazer política no Brasil. De uma infância e juventude de privações ao início da vida como operário e à aproximação ao movimento sindical, passando pelas greves históricas do ABC, pela fundação do Partido dos Trabalhadores e pelo seu ingresso, sem retorno, no mundo da política. O primeiro volume de Lula relata os momentos de charneira de um homem que se tornou simultaneamente símbolo e agente de mudança de um dos maiores países do mundo. Aqui, quando se diz ABC, é o ABC paulista e pá, chama-se ABC porque as cidades têm o nome, neste caso de cada santo. Agora já, isto é como a sigla LGBT, começou como LGBT e agora já vai por aí fora. Não, mas isto começou como ABC, depois passou a ABCD e agora é ABCDMRR. Ok, mas o ABC era Santo André, A, São Bernardo do Campo, B, e São Caetano do Sul, C. E depois veio o Diadema, D, ok? Que era grande parte da zona industrial de São Paulo. Mas agora vamos para a música. E pá, na música, continuamos ainda na cultura brasileira. Estas recomendações foram só do Brasil, né? Mas temos aí álbum novo da banda Jovem Dionísio, que lançaram o álbum Migalhas no dia 1 de Abril. E pá, eu gostei. Ok, faz sentido. Estou a ler aqui uma notícia do site musicfest.pt e aqui diz que o álbum foi gravado ao longo de 2 semanas e que foi registado ao vivo, ok? Com todos a tocar em simultâneo. Isto porquê? Isto porque a maior parte dos álbuns é tocado um instrumento de cada vez, ou seja, a guitarra toca, a seguir vem o baixista, toca o baixo, a seguir vem o baterista, toca a bateria, a seguir vem a voz e canta, e depois, pá, em edição / produção, junta-se tudo e forma a música, ok? E eles aqui tocaram todos em simultâneo. E pá, eu gostei muito do resultado, ok? E é engraçado porque os gajos compraram um autocarro para fazer de palco itinerante para percorrer o Brasil. E eles vão fazer uma tour nacional pelo Brasil num autocarro da Scania, ok? Dos anos 2000. Ok. Pá, interessante. Mas eu gostei muito do álbum, ok? E vai estar aí a tocar a música Faz Tanto Tempo. Te esconder de mim é
motiva mais pra não me entender. Me lembro de você, de nós dois, mentindo sem nos darmos conta de que um dia eu iria até você pra dizer o que eu senti, só senti com você. E pá, para terminar, temos aí um álbum do ano passado que não há muita gente a falar dele. Das pessoas que eu sigo no Instagram portugueses, só uma pessoa é que o segue, que é a banda O Alfredo em Busca da Simbiose. E eu fui ouvir o álbum Mágico Imagético Circular porque um gajo que eu sigo no Instagram, que comecei a seguir no ano passado, porque ele começou a falar dos melhores álbuns nacionais, ou seja, brasileiros e internacionais, que é o Pietro Reis, que ele agora faz parte do Podpah Records, que é uma cena mais focada na música do Podpah, por isso e pá, eu gosto dos vídeos dele, tipo o último vídeo que eu vi dele foi o gajo a falar basicamente do que o José Lopes falou no último podcast dele, no último episódio, não, no penúltimo, acho que foi no penúltimo, em que ele falou do pessoal que antes criticava o bué o Kanye West, mas agora já ele anunciou o concerto em Portugal e então já vai. E então ele basicamente critica esse pessoal porque não é só porque alguém pede desculpas que vamos ignorar tudo o que ele disse e fez. E então eu gostei muito desse vídeo. E então pá, ele estava a falar de música brasileira recente em que acha que não se dá o devido valor e pá, recomendou este álbum, que era um dos que também já tinha aparecido no top dele. E pá, eu fui ouvir e está uma cena incrível. Tipo, está uma cena incrível. A única notícia que tenho aqui é do site popfantasma.com.br e o subtítulo é o seguinte: em Mágico Imagético Circular, o Alfredo em Busca de Simbiose mistura mutantes, MPB e pop psicadélico solar em canções existenciais cheias de imagens e surpresas. Pá, eu adoro. Este é o terceiro disco deles. Vou ter de ouvir mais cenas deles porque adorei. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Realidades Paralelas. Se tu me ensinou, eu aprendi e te ensinei. Não amarelei, escureci, iluminei. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.